Algumas partes do nosso cérebro são especializadas em certas coisas, embora na prática o funcionamento do cérebro seja como uma orquestra que trabalha de modo integrado. Podemos pensar no cérebro como o prédio de uma grande empresa. A empresa se divide em vários setores especializados, mas o bom funcionamento da empresa depende de uma sincronização e harmonia entre todos os setores. Uma diferença é que no caso do cérebro, um mesmo setor pode ser responsável por várias funções ou executar certas atividades em colaboração com outras partes do cérebro. Olhando para o córtex cerebral, podemos dividi-lo em 4 principais partes ou lobos: o occipital, o parietal, o temporal e o frontal. A principal função da região occipital é processar as informações visuais. Essa área possui cerca de 30 sub-regiões que são ainda mais especializadas em algum aspecto da experiência visual, como no processamento de cores ou formas. Você errou se achou que o lobo temporal é o que nos dá a noção de tempo ou é uma espécie de relógio biológico. Na verdade, é nessa área que muitas coisas complicadas acontecem. Nossa memória e percepção estão intimamente ligadas a essa área. Entre as suas funções, o lobo temporal permite que você reconheça objetos, lembre-se de como você se sente em relação a esses objetos e compreenda a linguagem. Algumas áreas importantes se situam nesse lobo. A amígdala, por exemplo, é uma estrutura fortemente ligada com as nossas emoções, e o hipocampo é muito importante para formarmos novas memórias. Também tem a área de Wernicke, uma área das poucas que podemos dizer ser especialmente humana. Ela diferencia bastante o cérebro humano do cérebro de outros animais, porque se desenvolveu drasticamente no nosso cérebro e está relacionado especialmente à compreensão da linguagem. Já o lobo parietal está mais envolvido na nossa capacidade de pensamento abstrato e no processamento de informações advindas de várias fontes, como os músculos, o tato, a visão e a audição. Ao juntar essas informações, essa região nos permite ter uma noção geral do nosso corpo e do mundo à nossa volta. Danos a certas partes desse lobo pode ter consequências muito peculiares. Por exemplo, um dano cerebral pode levar uma pessoa a perder a consciência de um dos lados do seu corpo, ou a ter certeza de que um dos seus braços não pertence a ela, mas sim a outra pessoa. Como é uma área diretamente ligada à nossa noção corporal e espacial, danos em certas partes podem fazer a pessoa ter a impressão de que está fora do seu corpo. A luz refletida por este objeto é convertida pelos seus olhos em um sinal elétrico e é enviado por um caminho neurológico chamado de nervo óptico para a parte de trás do cérebro. Começando nesta região, chamada de córtex visual, a imagem é comparada com a lembrança de experiências passadas armazenadas por todo o cérebro ao tentar identificar o objeto. O cérebro está usando experiências passadas para gerar suas percepções do mundo. E assim o cérebro olha para essa imagem e diz: ah, esta superfície está sombreada. Se esta superfície estivesse mesmo sombreada e devolvesse a mesma quantidade de luz para o seu olho quanto esta superfície que parece estar na luz, isso teria que ser mais reflexivo. Há menos luz atingindo ela, mas a mesma quantidade está atingindo nossos olhos assim. E é por isso que se vê essa parte como mais clara. Ficou complicado? Vamos simplificar isso. Bo está dizendo que os gradientes e as sombras que ele pintou aqui dão ao cérebro pistas que a parte de cima é uma superfície cinza bem iluminada e a parte de baixo é uma superfície branca mal iluminada.
Pistas em que o cérebro confia por causa das nossas experiências anteriores com sombras. Mas como começamos a ver, as sombras podem mentir para você. E fazem isso o tempo todo. Atrás de mim estão duas sombras que parecem igualmente cinza, porque temos duas luzes brancas que estão voltadas para mim. Agora, se colocarmos um filtro roxo, vamos ver o que acontece com as cores que você vê. A sombra não é mais cinza, ela parece verde. Então a pergunta é, de onde está vindo essa luz verde? Não há luz verde. A sombra é cinza, mas parece verde. Por quê? Por causa da cor que a está cercando. O contexto é tudo. Esta ilusão usa sombras para lhe mostrar que outra fonte confiável de informações sobre o mundo pode estar errada. A cor. A luz é algo que existe no mundo. É uma coisa física e nossas percepções e a visão começam com a luz. Mas a cor não existe no mundo físico. A cor é completamente uma construção de nosso cérebro. Na verdade, todas as nossas percepções são criações do cérebro. Nada do que vemos está de fato no mundo. Parece completamente contra-intuitivo, mas a cor realmente passa essa mensagem. Não está acreditando que a cor só existe dentro da sua cabeça? Bom, veja a próxima ilusão de Bo. Fizemos esse cubo para mostrar que as ilusões não são diferentes de nossas percepções cotidianas. Essas duas superfícies parecem muito diferentes. O lado de cima parece ser marrom bem escuro. E esse na lateral parece ser um laranja forte. Então, o que você acha? Esses dois quadrados são da mesma cor ou de cores bem diferentes? Essa superfície é exatamente igual àquela superfície. E posso provar isso para você removendo essa pastilha e colocando-a em cima. Agora ficou claro que elas são fisicamente iguais. Se eu a colocar de volta na região que parece estar em sombra, ela mais uma vez parece ser laranja forte. Por quê? O que é surpreendente é o fato de que todo esse cubo é uma ilusão. Não há sombra alguma aqui. Esta superfície condiz com a sua experiência passada de sombras. Então o cérebro interpreta esta superfície como se estivesse sombreada, embora não esteja, mas você não consegue enxergar dessa forma. Quer ver como o cérebro cria sentido de vibrações aparentemente aleatórios no ar? O som primeiro é convertido em sinais elétricos por terminações nervosas no ouvido interno. Esses sinais são enviados através do cérebro para uma área chamada de córtex auditivo, localizado aqui, no lado da cabeça. O córtex auditivo trabalha com as áreas circundantes do cérebro para procurar nos sinais elétricos primitivos padrões que lembram sons familiares. O único filme que está passando no cérebro é o que temos a capacidade de ver. Então, seria possível que nossos olhos, nossas câmeras, vejam mais do que o nosso cérebro tem a capacidade de conscientemente projetar? Bem, da forma como nosso cérebro está ligado, só vemos o que acreditamos que é possível. Nós igualamos padrões que já existem dentro de nós através do condicionamento. Então, uma história maravilhosa que eu acredito que é verdade e que quando os índios nativos americanos nas ilhas caribenhas viram as naus de Colombo se aproximando, eles não puderam vê-las porque eram tão diferentes de qualquer outra coisa que já tinham visto antes que não conseguiam ver. Quando a frota de Colombo desembarcou no Caribe, nenhum dos nativos conseguiu ver os navios, embora eles estivessem no horizonte. O motivo pelo qual não viram os navios era porque não tinham conhecimento no cérebro deles, nenhuma experiência de que navios grandes existiam. Então, o pajé começa a perceber que há ondulações lá no oceano, mas ele não vê o navio, mas começa a pensar no que estaria causando o efeito. Então, todos os dias ele vai lá e olha, e olha, e olha, e depois de um período consegue ver os navios. E depois que ele vê os navios, diz para todo mundo que existem navios ali. Como todos confiavam e acreditavam nele, também puderam vê-los. We see with the eyes, but we see with the brain as well. And seeing with the brain
is often called imagination. And we are familiar with the landscapes of our own imagination, our inscapes. We've lived with them all our lives. But there are also hallucinations as well. And hallucinations are completely different. They don't seem to be of our creation. They don't seem to be under control. They seem to come from the outside and to mimic perception. So I'm going to be talking about hallucinations. With him and with Rosalie, what seems to be going on, and Rosalie said what's going on, and I said that as you lose vision, as the visual parts of the brain are no longer getting any input, they become hyperactive and excitable, and they start to fire spontaneously, and you start to see things. The things you see can be very complicated indeed. Uma beleza! Ei! Dumbo! Você vê o que eu vejo? Hallucinations, you have all sorts of level, from the geometrical hallucinations, the pink and blue squares the woman had, up to quite elaborate hallucinations with figures, and especially faces. Faces, and sometimes deformed faces, are the single commonest thing in these hallucinations. And one of the second commonest is cartoons. So what is going on? Fascinatingly, in the last few years, it's been possible to do functional brain imagery, to do fMRI on people as they are hallucinating. And in fact, to find that different parts of the visual brain are activated as they are hallucinating. When people have these simple geometrical hallucinations, the primary visual cortex is activated. This is the part of the brain which perceives edges and patterns. You don't form images with your primary visual cortex. When images are formed, a higher part of the visual cortex is involved in the temporal lobe. And in particular, one area of the temporal lobe is called the fusiform gyrus. And it's known that if people have damage in the fusiform gyrus, they may lose the ability to recognize faces. But if there's an abnormal activity in the fusiform gyrus, they may hallucinate faces. And this is exactly what you find in some of these people. There's an area in the anterior part of this gyrus where teeth and eyes are represented. And that part of the gyrus is activated when people get the deformed hallucinations. There is another part of the brain which is especially activated when one sees cartoons. It's activated when one recognizes cartoons, when one draws cartoons, or when one hallucinates them. It's very interesting that that should be specific. There are other parts of the brain which are specifically involved with the recognition and hallucination of buildings and landscapes. And around 1970, it was found that there were not only parts of the brain, but particular cells, face cells, were discovered around 1970. And now we know that there are hundreds of other sorts of cells which can be very, very specific. So you may not only have car cells, you may have Aston Martin cells. I saw an Aston Martin this morning. I had to bring it in. and now